Fala galera, eu quero conversar com você sobre a possibilidade, olha só, de ser determinada uma busca e apreensão a partir de uma denúncia anônima. Olha só, então a pergunta é essa: será que o juiz pode determinar uma busca e apreensão a partir de uma denúncia anônima e simplesmente pela existência dela? Olha só, gente, você sabe que o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, ele diz, ele afirma que é livre a manifestação de pensamento, porém é vedada a denúncia anônima, é vedado o anonimato. Então, diante disso, o que nós podemos agora tirar de conclusão e fazer uma pequena reflexão aqui? Olha só. Quando a gente fala de vedação de anonimato da Constituição, na verdade é porque você sabe que a partir da sua manifestação de pensamento, ela pode gerar danos morais, pode atingir a honra, pode atingir a imagem e pode ser utilizado de uma maneira oportunista. Então, na verdade, a Constituição ela não veda que sejam feitas notícias anônimas de uma forma ampla. Na verdade, o que ela proíbe é que você venha se valer do anonimato para atingir a honra de alguém. Tudo bem, e isso pode ir além, isso pode continuar, essa investigação ela pode ser utilizada para fins de determinação de busca e apreensão? Veja bem, diante de uma denúncia anônima, o que deve fazer o aparato estatal, a polícia, os órgãos de investigação? Eles devem utilizar essa denúncia anônima a partir de um pontapé inicial. Devem se utilizar da denúncia anônima para quê? Para que possam investir em outras investigações, em outras diligências, para que possam, assim, de alguma maneira, verificar mais vestígios, mais detalhes do crime, para que possa, assim, ser pedida qualquer outra demanda. Então o que acontece? O que eu quero conversar com você é o que o STF decidiu agora no informativo 976, que tem um julgado muito interessante, porque ele já começa declarando o seguinte: perceba que eu te perguntei sobre denúncia anônima, mas olha só o que ele disse. A jurisprudência do STF é firme no sentido de não aceitar, olha só, denúncia anônima para nenhuma medida invasiva, nem interceptação telefônica, nem busca e apreensão. Então, olha só, quando eu te perguntei aqui no início, era sobre a possibilidade de busca e apreensão a partir por si só de uma denúncia anônima. E eu começo a te responder que, segundo o STF, agora no informativo desta semana, ele diz não pode busca e apreensão e também não pode, perceba só, interceptação telefônica. Olha o caso concreto, gente, muito interessante. Houve uma denúncia anônima de uma pessoa que vendia numa universidade bolinhos com droga dentro. Ela vendia dentro de uma universidade bolinhos com droga dentro. E aí o que acontece? Bolo sabor maconha, bolo sabor óxido, bolo sabor cocaína. E o que acontece? Diante disso, o que ela fazia? Houve uma denúncia anônima. Passaram-se 7 meses, nada mais, nada menos que 7 meses. E com essa simples denúncia anônima, foi pedido ao juiz uma busca e apreensão na casa. E aí tem muitas coisas interessantes nesse HC, por isso que eu preferi fazer esse vídeo. Olha só, o STF trancou a ação penal. Por quê? Olha só, HC, eu fiz um vídeo semana passada discutindo a possibilidade de HC, agora no STJ, e agora vem o STF, aceitando o HC, olha a excepcionalidade, para trancar a ação penal, tendo em vista que houve, olha só, uma utilização de uma busca e apreensão baseada unicamente em uma denúncia anônima. Olha só, presta atenção nisso, isso aqui é muito interessante, porque eu quero aprofundar com você. Então cuidado, já deve ter gravado aí que denúncia anônima, olha só, é insuficiente para, por si só, determinar busca e apreensão e determinar interceptação telefônica. Agora, olha só, eu também quero te chamar a atenção porque nesse HC, embora não conste no texto principal da notícia, quando você vai observar o voto, e por isso que eu chamo sempre a atenção, dá uma olhadinha no voto, nós podemos ver algumas situações interessantes. Primeiro, segundo agora, o STF, ele anulou também essa decisão porque ele disse que a determinação de busca e apreensão do juiz não se considerou fundamentada, porque apenas ele reconheceu a denúncia anônima e citou o artigo de lei.
Olha só, gente, eu não sei se você acompanhou, mas recentemente eu falei sobre o vestidinho preto no processo penal. Eu falei sobre a vedação que nós temos no processo penal em nós tratarmos sobre questões relacionadas a utilizar decisões padrões, a utilizar decisões que servem em qualquer caso, de utilizar apenas decisões legais. Isso, gente, estava lá no CPC, no 489, e veio agora com um pacote anticrime. Está num lugar meio estranho, mas está lá no artigo 315, parágrafo 1º, né, a impossibilidade de decisões genéricas no processo penal. E agora perceba que o STF já começa a anular uma decisão porque ela foi considerada uma decisão genérica. Então, olha só, o artigo 315, parágrafo 1º, eu até cito aqui o inciso, parágrafo 2º, tá? Inciso 1 do CPP, olha só, pela redação dada agora pela Lei 13.964, a famosa anticrime, já começa a ser utilizado pelo STF. E aí, gente, eu vou mais além agora, chegando num terceiro ponto. Olha só. Tráfico de drogas e insignificância. Tráfico de drogas e insignificância. Tem muita coisa legal aqui. Olha só, minha gente, perceba. Você sabe que o STJ ele tem uma jurisprudência consolidada na impossibilidade de insignificância. Para porte, né, ele diz que geralmente o porte será em pequenas quantidades, então aceitar insignificância seria complicado. E ele também não tem aceitado para o tráfico. Tudo bem. Agora vamos virar para o STF. O STF ele diz que não cabe. Mas lá em 2012, ele aceitou uma insignificância no porte, no tráfico. E ali nós tínhamos 0,6, né, 0,6 para o porte, né, 0,6 gramas, menos de 1 grama, 0,6 gramas de maconha. E aí o que acontece? Naquela época o STF aceitou e trancou ali aquela ação penal em que a pessoa respondia por um porte de 0,6 de maconha. Gramas, 0,6 gramas, menos de 1 grama. Agora o que acontece? Nesse julgado, ele não foi unânime. Mas ele não foi unânime, não foi para trancar a ação penal, mas pelo fundamento. Por quê? Porque o ministro Edson Fachin, ele aceitou o trancamento da ação penal pela própria insignificância no tráfico. Então, olha só, então o que eu quero te falar? É aqui que nós podemos perceber, porque agora a gente já começa a fazer um sign ali, nós já começamos a perceber o que o STF pode vir dizer. Gente, percebe só algo muito interessante. Em novembro do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, em um HC, eu tenho o número dele aqui, foi o 127573, naquela oportunidade, a segunda turma, ela chegou a reconhecer a insignificância no tráfico de drogas. Naquela época, votaram a favor da insignificância o Celso de Mello, o ministro Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski. E o que acontece? O ministro Fachin, com a ministra Carmen Lúcia, não aceitaram a insignificância. Naquela situação, nós tínhamos ali uma situação inferior, né, a 1 grama. Nós tínhamos 1 grama, mais ou menos, naquela situação. Mas eles não aceitaram a insignificância. Isso foi em novembro de 2019. O que eu quero te dizer é o seguinte, agora, o ministro Fachin, que votou em novembro pela não aplicabilidade da insignificância no tráfico de drogas, agora me parece que ele mudou o seu posicionamento. E perceba que agora, gente, olha só, nós tínhamos uma quantidade inferior a 10 gramas. Ou seja, tinha uma maior quantidade de droga do que em novembro. E agora ele aceitou a insignificância no tráfico de drogas. Embora isso não tenha sido levado por voto, porque a ação penal ela já foi trancada exclusivamente porque a busca e apreensão foi determinada exclusivamente em uma denúncia anônima, nós conseguimos agora resgatar algo interessante. Pelo menos eu posso te afirmar que pelo menos hoje nós temos 4 ministros no STF que reconhecem a possibilidade da insignificância no tráfico. Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e, olha só, ministro Edson Fachin. Eu já começo agora a utilizar isso não em meras opiniões, eu começo a utilizar isso já propriamente em votos, em manifestações, em votos dentro do STF. Então cuidado com isso, cuidado. Lá em 2012 tivemos uma insignificância para o porte e agora nós temos
Olha só, um caminho, uma luz aí me parecendo que é possível insignificância no tráfico de drogas. Então esse HC, ele traz várias questões periféricas que são interessantes. Então perceba só, vamos agora alinhar e resumir o que diz esse informativo 976 aí do STF. Primeiro, olha só, denúncia anônima, olha só, por si só é insuficiente. Olha o princípio da insuficiência da denúncia anônima para determinar busca e apreensão e para determinar interceptação telefônica. Olha só, inclusive isso é motivo da utilização excepcional de trancamento via HC de ação penal. Segundo, olha só, decisões genéricas, olha só, o vestidinho preto já começa a ser afastado pelo próprio STF, nesse mesmo julgamento. Decisão genérica, decisão não fundamentada, decisão que não traz, olha só, a lei para o caso concreto. E em terceiro lugar, olha só, há um caminho aí, há uma expectativa, você deve ficar antenado na possibilidade de insignificância no tráfico de drogas, valeu? Então essas eram as dicas que eu queria dar. Daqui a pouco isso vai estar no blog, tudo bem? Então olha só, nós vamos trabalhar com denúncia anônima e ainda hoje, depois eu vou voltar para trabalhar sobre o whistleblower, que é agora aquela denúncia anônima do colaborador, do dedo duro, do X9. Nós vamos tratar isso daqui a pouco, tudo bem? Valeu, galera, grande abraço.